Olá, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo no canal. Bem-vindo ao canal Apologético em Defesa da Fé. Hoje eu estarei trazendo para vocês mais um tema. No vídeo passado, para quem acompanhou o canal, viu que eu falei sobre o Testemunho de Jeová, certo? Mandamentos que foram feitos pela religião do Testemunho de Jeová que não estão na Bíblia. E hoje eu estarei trazendo para vocês mais um tema. 10 razões bíblicas de por que não ser mórmon. Por que eu, como cristão, não posso ser mórmon? O que tem de diferente da igreja mórmon para a igreja cristã, né, como conhecemos? Lembrando, gente, a igreja dos mórmons ela é considerada uma seita, não pelo fato de que é uma seita porque adora o diabo. Não. Seita é toda e qualquer instituição religiosa que fala que só nela que há a salvação, que fala que só nela que você vai ser para o céu, né? Que você tem que seguir as leis do profeta, as leis da igreja para ser salvo. Toda e qualquer instituição religiosa, até mesmo as evangélicas ou católicas ou qualquer coisa do tipo, que fala que só ela que salva, saia de perto. Porque igreja não salva ninguém, profeta e religião não salva ninguém. Só quem salva é Jesus Cristo, certo? Bom, primeiramente, o primeiro passo que tem aqui, o mormonismo não ensina que a Bíblia é a infalível palavra de Deus. Para nós cristãos, nós acreditamos que só existe uma palavra inspirada por Deus, que é a Bíblia, certo? No livro de Declaração da Fé, artigo número 8 dos Mormons, fala o seguinte: cremos que a Bíblia é a palavra de Deus até onde for traduzida corretamente. Cremos que o livro de Mórmon também é a palavra de Deus. Na qualidade de crente que somos, cremos que as escrituras sagradas do Velho e Novo Testamento são a palavra de Deus verbalmente inspirada, a autoridade final para nossa fé e a vida, sem erros no original, infalível e inspirada por Deus. E eu deixei alguns versículos em destaque para vocês de 2 Timóteo 3, 16 e 17, 2 Pedro 1, 20 e 21, Mateus 5, 18. Então, além da Bíblia, como eu já falei para vocês, os Mormons eles têm mais dois evangelhos que eles chamam, né? Que é o livro de Mórmon, três. O livro de Mórmon, Doutrinas e Convênios e Pérolas de Grande Valor. Sendo que o livro de Mórmon é o livro que é a outra Bíblia, vamos assim dizer, deles, certo? Doutrinas e Convênios é as regras da igreja de fé que Deus deu para o Joseph Smith. E Pérolas de Grande Valor, que são 3 livros, né? Abraão, Moisés e eu me esqueci qual é o outro, que conta a história, são livros que não estão na Bíblia, vamos assim dizer, e o Joseph Smith encontrou e colocou nesse livro. 2. O mormonismo ensina que Deus é um homem glorificado e que tem um corpo físico. Quem disse isso foi Joseph Smith, e lá em Doutrinas e Convênios. Deus mesmo já foi como nós somos agora, e é um homem glorificado. Página 345. O Pai tem um corpo de carne e osso tão tangível quanto a dos homens. Isso está em Doutrinas e Convênios, capítulo 131, versículo 22. Vocês podem entrar no Google e estar pesquisando sobre isso, que lá vai estar escrito isso daqui. A Bíblia diz que Deus não é homem. Números 23, 19. Deus é espírito. E importa que os adoremos, no caso, né? Ele em espírito e em verdade. Isso está em João 4, 24. O espírito não tem carne e nem ossos. Lucas 24, 39. Então, essa ideia dos mormons de que Deus é um homem, que nasceu de relações sexuais e que teve que evoluir até ser Deus e que nós podemos ser também desse jeito, é uma doutrina antibíblica, certo? Porque a Bíblia fala que Deus não tem osso, que Deus não é espírito, Deus não é homem, Deus não é espírito, Deus tem osso, Deus é espírito, Deus não é homem, nem nada disso. Deus é espírito, tá bom? Não é homem. 3. O mormonismo ensina que Cristo e o diabo são irmãos. Isso está em Doutrina dos Mormons, falado por Bruce Morkin, página 163 e 164. Que Lúcifer, o filho da alva, é nosso irmão mais velho e irmão de Jesus Cristo. A Bíblia diz que o diabo é um ser criado por Deus. E vamos lá para Ezequiel 28:15, que diz: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Porque nele, Cristo, foram criadas todas as coisas, que há no céu, na terra, visíveis e invisíveis, sejam trono, dominações, principados e potestade. Tudo foi criado por ele e para ele. Colossenses 1,16. Então essa doutrina de que o diabo é irmão de Jesus é uma doutrina que você não encontra na Bíblia. Pelo contrário, o diabo era um anjo que foi criado por Cristo, foi criado por Deus, que se rebelou com Deus e atualmente, né,
só vai sofrer futuramente a condenação eterna. Mas ele não é irmão de Jesus, não é filho de Deus nem nada. Ele é criatura também. 4. O mormonismo ensina que Jesus Cristo era casado e polígamo. Vamos lá. Cremos que o casamento em Caná da Galileia foi de Jesus Cristo. Isso está lá no Jornal de Discurso, volume 2, página 80. Eu estou colocando aqui para ninguém dizer que é mentira. É só vocês pesquisarem que vocês vão encontrar. O mormonismo ensina que Jesus foi o filho natural de Adão e Maria. Quando a Virgem Maria concebeu o menino Jesus, ela não foi gerada pelo Espírito Santo. E quem é seu pai? Ele é o primeiro na família humana. Quem disse isso foi Brigham Young, Jornal de Discurso, páginas 50 a 51. A Bíblia diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E disse Maria o anjo: como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondeu o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo. Então o livro dos Mormons ele é um livro que ele meio que contradiz o que a Bíblia está falando. Porque a Bíblia fala que quando Jesus nasceu, ele era espírito. E quando o anjo apareceu para Maria, ele disse que seria por meio do Espírito Santo que Jesus iria nascer. E não por meio de relações sexuais, não por meio de casamento, nem por meio de casa disso. Mas o Espírito Santo ia descer sobre Maria e iria conceder Jesus Cristo. 5. O mormonismo ensina que a verdadeira igreja deixou de existir até que foi restaurado por Joseph Smith. Doutrinas e Convênio 21 diz: a igreja, SUD, foi restaurada em 6 de abril de 1830 por Joseph Smith. Então eles dizem que antes disso daqui, nenhuma igreja que existia era verdadeira. Só foi existir a verdadeira quando Joseph Smith fundou a SUD, que são as igrejas de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Jesus Cristo disse: sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16:18. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3:11. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Efésios 2, versículo 20. Então não existe esse negócio de igreja verdadeira, de profeta verdadeiro, nada do tipo. Só quem pode ser salvo, só quem pode salvar. E o único verdadeiro que existe é Jesus Cristo. 6. O mormonismo ensina outro evangelho, que é o pervertido, e não aquele da Bíblia. Vamos lá. O evangelho do mormonismo é a fé, o arrependimento, o batismo, o recebimento do Espírito Santo pela imposição das mãos, a moralidade, a lealdade, o dízimo, a palavra da sabedoria, o dever, o casamento celestial, que é por toda a eternidade. Tratados do SUD sobre o livre-arbítrio e declaração de fé, artigo número 4. A Bíblia diz: também vos notifico, irmãos, o evangelho que nos tem anunciado que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, do 1 ao 4. Assim como já vos dissemos, e agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, alguém que já recebeste, seja anátema. Gálatas 1, versículo 9. Então a Bíblia já fala que nós não devemos receber nenhum outro evangelho além da Bíblia. E a partir do momento que eu tenho outros livros como regras de fé, eu já estou deturpando aquilo que está falando na Bíblia, que é crer somente na palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. 7. O mormonismo ensina a salvação dos mortos através do batismo por procuração. Essa doutrina se baseia numa passagem das Escrituras mal interpretada. De outra maneira, que faremos que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam. Por que batizar eles então pelos mortos? 1 Coríntios 15, 29. Paulo não praticava o batismo pelos mortos. Ele se excluiu usando o pronome eles e não nós, ou vós. Ele está fazendo uma pergunta e não uma declaração. E assim como os homens estão ordenados a morrer uma vez, vindo disso depois o juízo. Então essa questão de batismo, a pessoa morreu, eu vou bater, minha irmã morreu, mas não foi salva, eu quero me batizar no lugar dela para ser salva. Isso é antibíblico. Porque ninguém pode se salvar no lugar do outro. A salvação tem que ser feita aqui na terra enquanto agora pode. O batismo deve ser feito aqui na terra enquanto ainda pode. Não tem esse negócio de se batizar no lugar do outro. 8. O mormonismo ensina a investigação genealógica dos mortos. Doutrinas e Convênios 128 e 24 diz: vamos, portanto, na qualidade de igreja e povo, como santos dos últimos dias, fazer ao Senhor uma oferta de justiça. Vamos apresentar no seu santo templo, quando terminado, um livro contendo registros de nossos mortos, que será digno de toda aceitação. A Bíblia diz:
Nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis. 1 Timóteo 1,4. Mas não entreis em questões loucas, genealogias e contendas. Tito 3, versículo 9. O mormonismo ensina que existem profetas modernos e revelações divinas autorizadas. O mormonismo reivindica que Joseph Smith recebeu o sacerdócio arônico de João Batista. O sacerdócio de Melquisedeque e o apostolado foram reforçados por Pedro, Tiago e João após 1829. Isso está em Doutrinas e Convênios, versículo 13. A Bíblia diz: muitas vezes e de diversos modos, outrora falou Deus aos nossos pais pelos profetas. Ultimamente, Deus não falou por seu Filho, porque constitui o herdeiro universal pelo qual criou todas as coisas. Hebreus 1, do 1 ao 12. Encontramos em Deuteronômio 18, 20 e 22 o método bíblico para testar um profeta. Então, esse negócio de que só Jesus Cristo é profeta, que ele recebeu o sacerdócio arônico, não sei o que, isso é mentira. Isso é mentira. O mormonismo ensina que a salvação depende de boas obras e da aceitação de Joseph Smith. Nenhum homem que rejeita o testemunho de Joseph Smith pode entrar no reino de Deus. Doutrina da Salvação, volume 1, página 190. Os homens têm uma obra de realizar para obter a salvação. Doutrina da Salvação, volume 3, 91. Então é aqui que a gente tem que tomar cuidado. Ó. Eles dizem aqui que ninguém vai entrar no reino de Deus se não seguir o testemunho de Joseph Smith. E aquilo que eu acabei de falar. Profeta, igreja, pessoas não salvam ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. Então toda religião que fala isso daqui, que tem que seguir o profeta dele, que tem que seguir a igreja dele para ser salvo, fuja dessa religião. Porque ninguém salva ninguém. Só quem salva é Jesus Cristo. A Bíblia ensina que a salvação é somente através de Jesus Cristo. E nenhum outro há salvação, porque debaixo do sol nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Atos 4,12. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de homens, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se vanglorie. Efésios 2, do 8 ao 9. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de assistir esse vídeo. Orem a Deus, peça todos os dias direções, porque vocês sabem que são religiões que, se você não souber a Bíblia, eles vão te conduzir à religião deles, eles vão te chamar para a religião deles usando a própria Bíblia. Então a gente tem que ter que prestar atenção em relação a isso, tá? Estude um pouco mais sobre, pesquise, para vocês verem que não é invenção minha. Todos os livros, capítulos e versículos, todos os anos do livro que eles postaram estão tudo aí, tá bom? Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser e assim permitir.